Thomas é uma franquia que fez parte da infância de muitas crianças que acompanhavam o Discovery Kids ou a TV Brasil, principalmente a minha infância. Mas há algo que todo mundo sabe. Primeiramente, Thomas era filmado usando modelos de calibre e também com apenas movimentos dos trens e dos olhos, com o resto sendo imóvel. Até que chegou numa certa época em que Thomas deixou de ser uma série filmada com modelos e passou a ser totalmente em 3D usando CGI. E isso definitivamente divide opiniões até hoje. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou a AshuraBR e esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a era CGI de Thomas e seus amigos. Será que foi uma mudança boa ou arruinou a série? E bem pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso vai ajudar muito todo no canal, que eu Ashura. Então bora! Bem, desde 1984, Thomas estava sendo filmado com modelos de calibre, como falei, e também usando peças de brinquedos e etc. Sendo filmados com câmeras digitais e às vezes com câmeras de filme. E a série foi justamente um sucesso por causa desses modelos, tanto que vendia vários brinquedos, merchandise, DVDs e várias coisas, trazendo assim uma rinha de dinheiro. Só que tem um problema. Apesar das empresas que cuidavam de Thomas, como a Brit e a Hit, tinham bastante dinheiro para fazer as séries, fazer as filmagens dos trenzinhos eram realmente caros, eram acima de $1000. E além de que eram pagos por hora, então imagina o quanto de dinheiro que foi gasto para fazer esses episódios. E por causa disso, lá para 2008, a Hit estava começando a pensar em mudar Thomas para CGI, tanto que eles começaram a fazer testes de animação naquela época, contratando algumas empresas para pegar alguns episódios de Thomas para ver como que ficaria em CGI. Tanto que teve um teste de animação que era literalmente o episódio Thomas e o queijo mal cheiroso da temporada 11 em CGI. E a Hit queria fazer isso justamente para cortar gastos, pois as filmagens eram realmente caras. Infelizmente isso é algo que provavelmente ia acabar acontecendo. Ou Thomas ia ser cancelado e ia acabar, ou eles iam mudar para CGI. O que foi que aconteceu? E assim, no final, a Hit acabou contratando a Nitrogen Studios, com eles fazendo primeiramente a animação dos rostos e dos personagens na temporada 12. E se eu falar pra vocês que a Nitrogen animou o filme da Festa da Salsicha? Meu Deus. Que foi a última temporada híbrida de Thomas usando filmagens de modelos, só que nessa temporada, como eu falei, eles usavam CGI nos rostos dos personagens, para ver a opinião das pessoas, e até que as pessoas gostaram, só que não adiantou, pois continuava caro as filmagens, então eles decidiram desistir de fazer mais temporadas misturando CGI com modelos e decidiram apelar para usar CGI. Tanto que o filme Thomas e o Herói dos Trilhos, que foi a primeira animação de Thomas em CGI, que foi lançada em setembro de 2009, inicialmente seria um filme filmado usando os modelos da série, só que acabaram sendo deixados de lado e virando um CGI. E eu acho que esse filme foi uma ótima iniciativa para apresentar a nova geração de Thomas com CGI, pois a história do filme realmente era boa e a animação também. Só que o problema começa em outubro de 2009, quando eles estrearam a temporada 13, finalmente com tudo em CGI e... como eu posso dizer, as 4 primeiras temporadas em CGI foram um desastre em roteiro e animação. Cara, essas temporadas em CGI foram tão ruins que eu, com 4 ou 5 anos de idade, quando o Discovery Kids do nada trocou a temporada 11 pela temporada 13, sei lá, em uma manhã, tipo, eu lembro exatamente quando que a temporada CGI começou a passar na TV, e eu lembro da minha reação bem degustada não, de desgosto pela série ter virado CGI na época, porque realmente os episódios eram sem sal, o roteiro era uma merda, cara. Desculpa, Sharon Miller, eu sei que a culpa não era dela, mas meu Deus, os roteiros eram muito ruins, histórias repetidas.
o mesmo esquema de tipo, o personagem fazer uma besteira e depois ele só percebe a besteira que fez na terceira tentativa. E além também da animação ser bastante inconsistente, com várias cenas sendo iguais, não tendo um enquadramento diferente, tipo, vários episódios com o mesmo enquadramento do Thomas em várias posições iguais, tipo, nem pra fazer uma câmera dele de frente ou de cima, é sempre a câmera de lado e realmente é muito chato. E apesar disso, teve 2 pontos positivos na transição da série clássica para a série CGI, que foi as vozes dos personagens. Pela primeira vez, o Thomas e seus amigos tinham suas próprias vozes sem ter um narrador falando por eles, o que eu acho que foi uma adição necessária e até boa, pois finalmente os personagens teriam cada dublador diferente. Claro, nada contra o Dário de Castro, contra o Tata Guarnieri, eu gosto das narrações dele, mas eu acho que depois de alguns anos ia ser necessário os personagens terem mais vozes únicas. Além também dos personagens agora serem expressivos por causa do movimento labial e dos rostos, não sendo mais só um rosto estático com os olhos mexendo, mesmo que na série clássica eles tinham expressividade, né? Até porque, pra você ter ideia, o rosto do Thomas sorrindo tinha várias variações, não era o mesmo rosto. Mas né, eu duvido que o pessoal que sente medo do Thomas, porque ele é assustador, vai ligar pro que eu tô falando, né? Além do ponto que, com a animação sendo CGI, os acidentes e também a movimentação ficou mais realista, o que também eu acho que é um ponto positivo. Mesmo que na série clássica, mesmo não sendo tão realista, até porque era filmado usando praticamente modelos de brinquedo, ainda dava uma sensação de realista, mesmo não sendo precisa. Mas o que adianta ter realismo, personagens expressivos, dubladores para cada personagem, se as histórias ficaram praticamente piores do que a da série clássica, com histórias infantilizadas, o Thomas continuando sendo uma besta, um burro, como no episódio da estátua do leão, que eu acho que é um episódio da temporada 15, onde o Thomas, né, fica encarregado de fazer uma viagem com uma estátua de leão, só que o Thomas, como ele é burro, ele acha que tem um leão de verdade dentro daquela caixa, ele suja a estátua com comida de peixe, mel, essas coisas, pra no final ele descobrir que era uma estátua e estragar tudo. Thomas, mas que confusão horrível! Gordon e James riram e Thomas se sentiu muito tolo. Sinto muito. Pensei que havia um leão de verdade no engradado. A gente tá desesperando! Desgraça, meu Deus! Vou me mandar embora daqui já. Quebrar o rabo! Com essas temporadas sendo um verdadeiro fracasso, né? Em 2012, a Mattel acabou comprando a Hit e decidiu fazer uma mudança. A Nitrogen Studios parou de trabalhar com a animação de Thomas, sendo trocada por um outro estúdio chamado Arc Productions. E o roteiro passou a ser feito por Brennan, que, para a felicidade de todos, era um fã do Thomas clássico, e com ele sendo um roteirista, ele tentou trazer o máximo possível da série clássica para a era CGI. Como, por exemplo, personagens que tinham sumido, como Duck, Oliver, Donald Douglas, menos o Boco, né, que infelizmente não voltou na era Brennan. Além de episódios mais dinâmicos, sem ter infantilidade, e também episódios parecendo até episódios que saíram da série clássica, e além também de uma boa comédia, principalmente os episódios em que o James acaba tendo que fazer alguma coisa e se lascando. James, só ouvi reclamações sobre você o dia todo. E todos os passageiros disseram que essa é uma ferroviária ruim. Os passageiros estão apenas sendo bobos, senhor. Sinceramente, James, devemos cuidar dos nossos passageiros. Eu acho que já é hora de você mudar de atitude. E até que faça isso, você vai ficar sem os vagões. E a animação principalmente melhorou bastante, com os personagens se tornando mais expressivos ainda. E em alguns pontos chega até a ser meio estranho ver o Thomas com uma sobrancelha, sei lá, umas expressões faciais
bem realistas, mas pelo menos a animação era melhor do que a animação morta da Nitrogen, né? Além também de ter personagens novos realmente relevantes, ao contrário das temporadas anteriores em CGI e até mesmo da série clássica, se só faziam personagens novos pra vender brinquedo e depois nunca mais aparecer. E assim, as temporadas 17 até mais ou menos a temporada 21, eu acho que a era CGI tava no auge. Menos depois da temporada 21, né? Onde teve aqueles episódios do Thomas viajando ao redor do mundo que, sinceramente, a partir dali já voltou a ser ruim. Agora, se a era CGI é melhor do que a era clássica, eu vou deixar pra vocês falarem nos comentários. Eu, pessoalmente, eu fico dividido. Eu, sinceramente, prefiro a era clássica, mas hoje em dia eu não acho que a era CGI é tão ruim, apesar de que em alguns vídeos anteriores sobre Thomas eu falei como se fosse ruim, né? Mas na verdade eu tava falando da temporada 13, 14, 15, 16, que são realmente as piores temporadas em CGI, que realmente são as piores, as mais cagadas, as mais ruins. Mas as temporadas 17 até a 21 realmente foram umas temporadas meio decentes em CGI. Mas de preferência mesmo, eu acho que eu tenho pela série clássica, até porque foi a que mais marcou a minha infância. Até porque, como eu falei no início do vídeo, quando eu era criança, eu não gostei da era CGI. Então isso fez eu meio que criar ranço dessa era, porque eu preferi o Thomas clássico. Então, pro final do vídeo, eu acho que sim, o Thomas CGI merece respeito.